pessoal, tudo bom? Acho que uma das dúvidas mais frequentes para quem está iniciando na pintura qual pincel e quando usar. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo onde eu tento esclarecer essas pequenas dúvidas. Esse pincel aqui é o pincel 423 da Condor, é o número 6. Esses pincéis que tem a cerda mais curtinhas e arredondadas, comparadas com esse daqui, eles são ótimos para fazer a luz seca. O que é a luz seca? É a luz. O que é a luz seca? É a luz da pintura. Depois que você terminar a pintura e ela estiver seca e você achar que tem que dar um efeito de luz, você vai usar esse pincel aqui. Ele também é muito bom para fazer bochechinhas. Esse pincel aqui é o 457. Eu uso ele para fazer o fundo dos desenhos. Esses pincéis aqui são da referência 427 e esses pincéis aqui são da referência 327. Então, mas esses pincéis eu uso para quê? Esse pincel é chanfrado e eu uso eles tanto para preencher quanto para escurecer. E esse daqui é a mesma coisa, eu uso para preencher e para escurecer. Esses pincéis aqui são da referência 324 e 424. E esse é mais macio. E esse é mais firme. Depende do tecido que você tá. Se você for pintar fralda, é melhor você pintar com esse, mas não do que pintar com... Mas se você for pintar um tecido mais grosso, aí eu prefiro esse. Mas os dois são para preencher. Mas não existe pincel certo e pincel errado. Depende das suas mãos. Você que vai escolher, você que vai se adaptar ao que for melhor para você. Esse pincelzinho aqui é o 2, é o 328. Eu gosto dele para fazer matinhos. Ele facilita bastante. Por ele sem leque, você faz assim... E ele ajuda bastante. Os mais fininhos e arredondadinhos, eles são ótimos para preencher olhinhos. Se você não tiver um pincel desse, não é que você pintando com outro pincel, você vai estar fazendo algo errado. Não, simplesmente esses materiais novos, essa diversidade de pincéis que existem hoje em dia, porque quando eu comecei a pintar, eu mesmo não tinha. A verdade é que esses pincéis facilitam, ajudam a você pintar mais rápido. Esse é o liner, que ele é muito bom para fazer pelos longos. Bom, pessoal, agora eu estou com o liner e eu vou dar uma dica para vocês. Essa dica serve tanto para o liner quanto para o pincel de contorno. Quando eles estiverem com as cerdas abertas, é só vocês molharem e passarem os dedos para retirar o excesso de água. Ó, eles vão ficar unidos, as cerdas vão ficar unidas e é isso que vai facilitar o nosso contorno. Outra coisa importante também, isso tanto para o liner quanto para o pincel de contorno. Molhe o pincel de pé e na hora de fazer o risco, faça de pé. Não deite o pincel assim. Muita gente fala, ah, fica falhado o meu contorno, mas é porque vocês deitam assim às vezes, ó. Deitam assim, ó. Então o pincel tem que ir de pé, tá? Eu tô usando agora o 8 Condor 427, mas a dica aqui não é sobre o pincel, e sim sobre preencher. Na hora que vocês forem preencher, não tem segredo, pelo menos eu não tenho, não tem lado do pincel, não tem nada disso, é simplesmente preencher muito bem. A primeira demão de tinta tem que ser tem que ser preenchida muito bem. Eu tô usando agora esse mesmo pincel, ele é chanfrado, então ele serve tanto para preencher quanto para escurecer os cantinhos. Eu vou escurecer aqui com o vermelho, mas é só para demonstrar para vocês. Na hora de escurecer, a gente vai sujar a parte de cima do pincel. É sempre, a tinta fica
fica sempre na parte de cima. Na parte de baixo, ele fica mais limpo. Ainda assim, é bom vocês... eu vou passar no paninho porque isso aqui é só um exemplo. Mas geralmente vocês vão passar num azulejo, numa bandejinha de isopor, claro, né? Vocês vão retirar ainda assim o excesso e vão deixar a parte de baixo limpa e a parte de cima suja. No começo, isso parece meio chato de fazer, ou parece meio difícil, mas depois fica tão automático que você nem percebe. Você vai pintando e fazendo sem nem perceber. Então, aí, olha, a tinta vai ficar mais fácil para tá escurecendo. Ah, mas eu não quero fazer isso. Então, tá bom. Se você molhar simplesmente e vir aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, já ficou certinho. Aqui já ficou muito mais forte, muito mais... Tá vendo? Já deu outro efeito. Dá outro paninho. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é o 328, que eu gosto para fazer matinho. Mas não é que se você não tiver esse pincel, você não vai conseguir fazer. Você pode também fazer com um pincel velhinho, ó. Com o pincel velhinho, você vai molhar ele, a tinta aqui, retirar o excesso da tinta e fazer um galinho, vendo? Um galinho atrás do outro. Agora, se você puder encontrar e quiser comprar, você vai molhar o pincel, retirar o excesso, lógico que no azulejo, e aí você vai vir fazendo as suas matinhas, olha, de uma maneira muito mais fácil. Então, todas essas diversidades de pincéis que existem são para isso, são para facilitar, mas não existe pincel errado e pincel certo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o pincel pituá, certo? Então, eu gosto bastante dele para fazer bochechinha. Então, quando eu vou fazer uma bochecha, eu faço como? Eu molho aqui, eu bato para retirar o excesso. Geralmente eu faço isso no azulejo. E aí, nós vamos passar, ó, em movimentos circulares. É claro que vai ser mais fácil do que tá sendo aqui pra mim agora, porque eu nem colei o paninho numa madeira. E aí é só movimentos circulares, tá vendo? Ele também é muito bom para fazer a luz seca, que é a mesma coisa, movimentos circulares, ou você faz assim, ó, sempre retirando o excesso, faz assim, na asinha da joaninha, por exemplo, com o branco, depois que tiver bem seco. Contornar também é a mesma coisa. O contorno é a mesma coisa do line. Molhe o pincel para ele ficar com as cerdas e depois é só contornar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham tirado alguma das dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.